pessoal, animado aí por ter chegado aí na metade da lição, né? Lição 3. Então, hoje é terça-feira, dia 14 de outubro, 14/10. É dia nosso make-off, nossas curiosidades. Hoje vamos dividir em duas partes, né? Nosso vídeo, a metade falando sobre a estratégia de Jesus, quando Jesus foi esperto para ensinar para os discípulos e também os sinais se cumprindo. Então, vamos lá aprender a primeira curiosidade. Então, se você leu Mateus 24, né, Marcos 13, você viu que Jesus comparou, né, fez uma comparação, uma mistura de características voltadas à destruição de Jerusalém com o quê? Com a vinda de Jesus. Mas por que Jesus fez isso, essa mistura? Por que não falou que Jerusalém ia ser destruída em tal tempo, em tais momentos, né? E algumas coisas iam acontecer antes, né? A tristeza. Mas por que misturou com a segunda vinda de Cristo, né? Que é um momento de alegria? Porque eles não suportariam saber de uma vez de tudo o que aconteceria. Se Jesus falasse assim, em tantos anos, Jerusalém vai ser destruída, vocês vão ser levados cativos daqui, vocês não vão ter liberdade nenhuma, vocês vão seguir a Roma, né? Então, e aí? O que o pessoal ia pensar? Os discípulos iam pensar de Jesus? Paz, esse homem não está conosco, não. O nosso Messias está contra-nosco. Isso estava tudo normal e como é que está profetizando um negócio desse? Por isso que Jesus trouxe a mensagem. Aí a pergunta é: isso aconteceu? Jerusalém foi destruída? Sim. E não estou falando no passado de Jesus. Jerusalém foi destruída lá no Império Babilônico, lá no tempo de Daniel, né? Lembra? Lá no tempo de Daniel, Jerusalém foi destruída, Babilônia tomou de conta, mas ele se recuperou, né? No Império Medo-Persa, no Império Grego estava normal, mas no Império Romano, 40 anos depois que Jesus falou isso, né? Sobre a destruição de Jerusalém, ocorreu lá no reinado do rei Tito, né? Lá no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi tomada e destruída pelos romanos na primeira guerra judaico-romana. Isso aconteceu, né? Mais uma vez, Jerusalém não estava mais livre, liberdade. Agora estava no comando de Roma, sofrendo, né, com os romanos. E aí isso nos mostra, né, o poder da palavra de Jesus. Jesus profetizou muitos anos antes e se cumpriu, né? Tudo aconteceu. Mas Jesus, naquele tempo, na conversa com os discípulos, ele trouxe uma série de ilustrações, de formas de não se entregarem para o povo que iria tomar. E os que seguiram, né, que obedeceram às suas orientações dadas por ele, se salvaram. Todos se salvaram, né? Que deram a orientação e se salvou. Ninguém nesse grupo morreu quando a cidade foi tomada. Amém? Olha só, Jesus profetiza as coisas, mas antes de se cumprir, Deus sempre dá as orientações para que você enfrente e passe por aquilo, para que você fique na história. Foi o que aconteceu com o povo. Então vamos lá para a segunda curiosidade. Vamos aprender sobre os sinais, né? Os sinais cumpridos e os sinais que ainda vão se cumprir. Vimos muitos sinais, né, na Bíblia. Terremotos, tsunami, fome em vários lugares que está acontecendo em multidões, né? Muitas pessoas morrendo. Nesse momento, nesse segundo, por causa da fome. Muita epidemias que aconteceram. Conhecemos um dia desse, a Covid-19, que impactou o mundo inteiro. E entre muitos outros, né? Muitos sinais da natureza também, né? Apontados por Jesus, como o Sol e a Lua, né, que escureceram no dia 19 de maio de 1780. Ou seja, não tem ninguém que está assistindo esse vídeo aqui que viveu nesse tempo, né? E o Sol, ou seja, uma profecia se cumpriu há tanto tempo atrás, né? O Sol e a Lua se escurecendo. Em 13 de novembro de 1833, ocorreu também uma grande chuva de estrelas. Olha só, mais uma, né? Uma chuva de estrelas, olha só, hein? Pensa no impacto. Chuva de estrelas, sol e luz escurecendo. Tivemos aí muitos eclipses hoje em dia, né? Que são sinais também. E Jesus comparou o fim dos tempos com o tempo de Noé. O que Jesus falou para Noé? O que Noé trazia o relatório, né?
as pessoas transgrediriam a lei de Deus e se tornariam cada vez mais perversas. Vivemos num mundo não muito diferente do tempo de Noé. Não vivemos num mundo tão diferente de Sodoma e Gomorra. Não vivemos. Talvez pior. As pessoas se enganando, transgredindo a lei de Deus e ainda se tornando cada vez mais perversas, né? Isso é triste. Vivemos no mundo de Noé hoje, né? Um mundo aí que a maioria não aceita o caminho e ainda por cima engana muitos. Mas existem muitos cristãos fervorosos na mensagem. Assim como teve no tempo de Noé, né? Tinha Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas novas. Foram salvos. Ou seja, sempre tem e sempre vai ter, né? A vinda de Jesus será o último elo da corrente da história da Terra. A vinda de Jesus vai ser o ápice do elo, né? Entre Deus e a Terra, né? Porque nós não precisaremos mais desse elo, porque estaremos com Ele nos ares, né? Nova Jerusalém. Mas isso irá só se cumprir quando o último sinal se cumprir. Qual é o último sinal? É nosso alvo. É a mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. Quando toda nação, toda tribo, toda língua e todo povo conhecer o evangelho eterno, né? A mensagem de salvação. Não é que a pessoa, todo mundo precisa se arrepender. Não. Muitos não vão se arrepender, mas todos precisam saber da mensagem para que a vida de Jesus se cumpra. Amém? Então aprendemos muito hoje, né? Que devemos apressar a nossa vida pregando o evangelho, anunciando nosso testemunho e impactando mais pessoas. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, que venhamos ser usados como seus instrumentos para a mensagem do evangelho. Porque todos merecemos a mensagem de salvação. Porque todos nós somos salvos pela graça do Senhor. Agradecemos-nos, Jesus. Amém.